Sejam bem-vindos ao canal Fatos Desconhecidos. E no vídeo de hoje, as mulheres realmente precisam de sutiã? Ah, mulheres, como nós gostamos das mulheres e como elas... os seios... os seios. Para nós homens, quando falamos de mulheres, pensamos em suas melhores características como mulher. E, claro, essa certamente é uma das primeiras que vem na nossa cabeça. Mas você já pensou o quão complicado é para uma mulher manter suas vantagens no lugar? Ou seja, utilizar sutiãs. Se você é homem, claro que nunca pensou nisso, mas você, espectadora mulher, sabe o quão chato é ter que usar eles todos os dias, combinar com as roupas, rodar lojas e lojas atrás de um modelo certo e confortável e ainda ter que descartá-los depois de pouco tempo. Mas seria eles realmente necessários para você? Mulheres precisam realmente usar sutiã? Seriam sutiãs realmente necessários? A vaidade e o medo da ação da gravidade sempre impuseram nas mulheres a questão do sutiã. De que se você não usar, seus seios ficarão caídos, sem forma, ou que o seu corpo não ficará bonito, com aquele decote perfeito dos push-ups. Entretanto, um levantamento feito na França começa a investigar as consequências de não usar o sutiã. Um cientista francês chamado Jean-Denis Rollion disse que os sutiãs não são necessários para deixar os seios mais firmes, nem para prevenir dores nas costas. Segundo o cientista e professor, abre aspas, clinicamente, fisiologicamente e anatomicamente, os seios ganham nenhum benefício tentando negar a gravidade. Fecha aspas. O sutiã é uma falsa necessidade. E o uso intenso do acessório pode até mesmo atrofiar os seus seios, os quais não se beneficiam em nada do uso da peça íntima. Contrariando a crença, as mulheres analisadas apresentaram menos índices de dores nas costas e os seios ficaram firmes e moldados de maneira mais natural, sem ficarem caídos. De acordo com a pesquisa do cientista, os músculos ao redor da mama se fortalecem e podem elevar-se até 7 mm por ano, em direção dos ombros com a abolição do sutiã. Essa pesquisa polêmica não foi pouca coisa não. Ela durou 15 anos e incluiu 320 mulheres com diferentes tamanhos de busto e idades, e concluiu também que os sutiãs poderiam inclusive impedir o crescimento dos seios. Capucini, uma mulher de 28 anos que participou de um estudo aprofundado do professor, não tem usado um sutiã por 2 anos e jura pelos resultados. Existem várias vantagens. Respiro mais facilmente, me movimento melhor e eu tenho menos dor nas costas e meus seios parecem mais firmes, disse Capucini do France Info. Seja pelo conforto ou pela estética, para as mulheres parar de usar sutiã não é fácil, principalmente no inverno e para a prática de esportes. Estudos anteriores mostraram que não usar um top durante o exercício pode ser muito prejudicial. Os ligamentos que sustentam as mamas não são elásticos e sua extensão pode ser irreversível quando os seios saltam muito durante esportes de impacto repetitivo. Apesar do resultado, Jean diz que as mulheres não deveriam se livrar dos sutiãs, pelo menos por enquanto. Ele diz que o estudo envolveu um número reduzido de mulheres e os efeitos a longo prazo de não vestir o acessório ainda são desconhecidos. Os problemas já conhecidos. Usar sutiã apertado pode provocar problemas de postura, uma vez que o acessório comprime a coluna e faz com que as pessoas inconscientemente curvem-se para a frente numa tentativa de aliviar a dor. Além disso, ele limita a mobilidade da mulher, causando dificuldade até para respirar. No começo pode parecer só um desconforto, mas a longo prazo a mulher passa a sentir dores constantes, explica a quiropraxista famosa Elisa Delegrave. Um dos fatores mais perigosos é a limitação do movimento,
que acaba mudando a biomecânica da coluna, ou seja, provocando uma mudança na maneira como a pessoa mantém a postura. Isso também pode acarretar outros problemas, como a dor de cabeça completa. Efeitos colaterais da má postura também incluem dores no estômago e fadiga. Recentemente foi feito um estudo nos Estados Unidos acerca do uso contínuo do sutiã por muitas horas. O resultado foi surpreendente. Utilizar a peça por mais de 7 horas pode ser prejudicial à saúde. Com os seios comprimidos, se fechar as principais passagens para os gânglios linfáticos, podem causar acúmulo de líquido, maciez do tecido e formação de cistos, principalmente se a peça for apertada e inadequada para o corpo. Além disso, sutiãs com tecidos sintéticos irritam a pele e podem até mesmo causar alergias, por conta de impedirem que a pele transpire de maneira correta, causando irritações e coceiras. Como seria a vida sem sutiã? Sem o sutiã, certamente as mulheres teriam mais liberdade de todas as maneiras. Sem dores nas costas, sem dor, sem desconforto, pode sair por aí com tudo livre, leve e solto. Certamente a peça é essencial para algumas coisas, tipo exercícios e etc. Mas, se as pesquisas se mostrarem certas, pode ser o começo do fim de uma era. Por mais que a maioria não vê uma grande mudança com ou sem sutiã, embora a lingerie faça parte da vida feminina em 100% do tempo. Quando vai sair de casa, tem que escolher um modelo para usar, dependendo da blusa, da cor, do formato. Não que eu esteja impondo uma regra, mas as próprias mulheres acabam se atendo a essas coisas mesmo sem perceber. Então, não é difícil imaginar que uma vida sem a peça possa ser algo libertador. Além do que muitas mulheres se sentem na obrigação de utilizar o sutiã por conta de que os outros vão pensar: nossa, fulana tá sem sutiã, fica deixando os peitos soltos, dá pra ver os faróis acesos. São frases mais que corriqueiras do dia a dia feminino. Então, se ninguém tivesse a obrigação de usar, ninguém ia achar estranho. Ou seja, a vida poderia ser libertadora em muitos aspectos. Como ele se tornou tão necessário? Tudo nessa vida é uma questão de estética. Isso é uma história bem antiga, vindo de 2500 a.C. Acredita-se que a primeira briga das mulheres contra a lei da gravidade tenha acontecido na ilha grega de Creta, berço da civilização minoica. A mulher usava um corpete rústico, feito de tiras de pano, sobre os seios para deixá-los mais bonitos. Já em 1500 a.C., o uso da peça para sedução ganhou mais força na civilização grega. As mulheres de Atenas usavam vários tipos de corpete destinados a valorizar o seu colo. Já entre as esportistas saradas de Esparta, o acessório servia para manter o busto sob controle durante treinos e competições. Já na Roma Antiga, cerca de 800 anos depois de Cristo, os romanos valorizavam mais a forma corporal dos guerreiros do que a delicadeza do corpo feminino. E quem sofreu com isso foram os mamilos. As mulheres usavam faixas apertadas para reduzir o volume dos seios e ficou parecendo com um corpo mais masculinizado e menos delicado, com os volumes no lugar certo. E cerca de 100 anos depois que a coisa ficou séria. Durante a Idade Média surgiram os apertadíssimos espartilhos. Eles reinaram soberanos em vários modelos até o século XIX. Se mantinha silhueta esbelta. O asfixiante acessório também causou a morte de várias mulheres, que tiveram costelas quebradas e órgãos perfurados pelo uso da peça. Tudo em nome da beleza, da estética e da boa forma. E somente em meados de 1900, o espartilho foi caindo de moda, depois de reinar por mais de um milênio, e começou a liberdade de utilizar sutiãs menos complicados e apertados. Foi no início do século XX que os modelos já começaram a se aproximar bastante daquele que conhecemos hoje. A novidade teria sido introduzida pelas inglesas, sendo logo adotada e difundida pelas francesas. Mas foram as americanas que deram uma turbinada no sutiã com a publicação de uma matéria na revista Vogue sobre a nova peça, chamada pela revista de brassiere, termo francês que remete a uma camisa pequena.
Na França, ela é chamada de soutien-gorge, que significa apoio para os seios. Embora o sutiã já fosse usado havia milênios, o título de inventora do acessório ficou com uma americana, após causar uma êxtase geral enquanto desfilava com um modelito feito de lenços de seda pelos salões de alta roda de Nova York. Em 1914, a socialite Mary Phelps Jacob acabou patenteando a peça no ano seguinte. Mesmo já difundido no mundo da moda, a popularização do sutiã só veio mesmo com a criação de um material mais elástico e resistente, o nylon. O novo tecido, criado em meados de 1935, permitiu maior durabilidade, um ajuste mais confortável e uma queda no preço do produto. Já em 1945, o bilionário norte-americano Howard Hughes usou suas habilidades de engenheiro de aviação para desenhar o famoso sutiã meia-taça para a atriz Jane Russell. Segundo ele, os modelos da época não faziam jus ao busto da beldade. Seu desenho levou à criação de peças em formatos mais ousados, que hoje são os modelos de sutiãs mais usados em todo momento. A peça ficou realmente famosa no fim dos anos 60, no episódio em que mulheres teriam queimado sutiãs em protesto contra o concurso Miss América e o machismo que ela representava. Elas até tentaram incendiar sapatos, revistas, maquiagem e sutiãs num latão, mas foram impedidas por seguranças. Desse modo, podemos ver que a história da mulher e do sutiã sempre foi uma relação de amor e ódio. Sempre foi algo necessário para estética, mas ao mesmo tempo algo desconfortável e chato de usar. Claro que de hoje para a Idade Média a coisa mudou muito para melhor, mas a tendência é indo até que desapareça? Olha, os espartilhos apertados que reinaram por mais de um milênio caíram por terra. Certamente, se você perguntasse para uma mulher lá atrás, ela achava que a peça seria essencial para toda a sua existência. A questão que quero retratar não é banir o sutiã, mas e se ele tender a acabar? Virar somente um acessório e não um uso obrigatório? As tendências são que isto aconteça até mesmo no ramo científico com as pesquisas do francês. Basta ser provado que o sutiã não é mais necessário na eterna luta contra a gravidade. Priorize o conforto. Parece coisa de maluco, mas se você observar bem, a moda agora está entre ter os seios mais naturais e à vontade. Ora, algumas famosas andaram retirando prótese ou diminuindo o tamanho da mama. E acredite se quiser, essa moda tá pegando, para o terror dos homens que são amantes dos grandes seios. O sutiã de bojo, por exemplo, é uma peça que deixa os seios mais bonitos e voluptuosos. Mas se a tendência for deixar os seios menores, naturais e priorizar o conforto, pense bem. O glamour do sutiã está caindo por terra. Jennifer Lawrence, Leticia Spiller, Kim Kardashian, Giovanna Antonelli, Lindsay Lohan, Carolina Ferraz, Cameron Diaz, Sharon Stone, Isis Valverde e Anne Hathaway são exemplos de mulheres famosas que já aboliram a peça e estão saindo de casa com mais conforto e um estilo. Foda-se o que você pensa de usar sutiã ou não. Novamente, se a moda pega, pode ser que a obrigatoriedade da peça esteja com os seus dias contados. No mais, é muito cedo para dizer se o sutiã deve ou não ser retirado do seu armário, mas é interessante de se pensar quais são mesmo as reais necessidades da peça para as mulheres. Seria estética, corpo, necessidade, conforto? Pelo visto, independente do seu ponto de vista, os médicos sempre recomendam para se sentir confortável. Então, basicamente, o sutiã é seu, os peitos são seus. E você usa isso quando quiser, se não quiser também, manda um foda-se pra sociedade e viva uma vida livre e feliz.
Fala aí, seus peitudo e peituda, beleza? Quem tá falando aqui é o Léo e esse foi o vídeo de hoje do canal Fatos Desconhecidos. E se você gostou, já pega o seu dedinho e já mete aí no like, beleza? Não se esqueça de jeito nenhum de curtir a nossa página no Facebook, seguir a gente no Instagram e compartilhar esse vídeo para todas as mulheres deste mundo, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Tamanhos de busto e idades, e concluiu também que os sutiãs poderiam inclusive impedir o crescimento dos seios. Capucine, uma mulher de 28 anos que participou de um estudo aprofundado do professor, não tem usado um sutiã por 2 anos e jura pelos resultados. Existem várias vantagens. Respiro mais facilmente, me movimento melhor e eu tenho menos dor nas costas e meus seios parecem mais firmes, disse Capucine do France Info. Seja pelo conforto ou pela estética, para as mulheres parar de usar sutiã não é fácil, principalmente no inverno e para a prática de esportes. Estudos anteriores mostraram que não usar um top durante o exercício pode ser muito prejudicial. Os ligamentos que sustentam as mamas não são elásticos e sua extensão pode ser irreversível quando seco e confortável e ainda ter que descartá-los depois de pouco tempo. Mas seria eles realmente necessários para você? Mulheres precisam realmente usar sutiã? Seriam sutiãs realmente necessários? A vaidade e o medo da ação da gravidade sempre impuseram nas mulheres a questão do sutiã, de que se você não usar, seus seios ficarão caídos, sem forma, ou que o seu corpo não ficará bonito, com aquele decote perfeito dos push-ups. Entretanto, um levantamento feito na França começa a investigar as consequências de não usar o sutiã. Um cientista francês chamado Jean-Denis Rollion disse que os sutiãs não são necessários para deixar os seios mais firmes, nem para prevenir dores nas costas. Segundo o cientista e professor. Sejam bem-vindos ao canal Fatos Desconhecidos. E no vídeo de hoje, as mulheres realmente precisam de sutiã? Ah, mulheres, como nós gostamos das mulheres e como elas... Os seios. Os seios. Para nós homens, quando falamos de mulheres, pensamos em suas melhores características como mulher. E, claro, essa certamente é uma das primeiras que vem na nossa cabeça. Mas você já pensou o quão complicado é para uma mulher manter suas vantagens no lugar? Ou seja, utilizar sutiãs? Se você é homem, claro que nunca pensou nisso, mas você, espectadora mulher, sabe o quão chato é ter que usar eles todos os dias, combinar com as roupas, rodar lojas e lojas atrás de um modelo certo e os saltam muito durante esportes de impacto repetitivo. Apesar do resultado, Jean diz que as mulheres não deveriam se livrar dos sutiãs, pelo menos por enquanto. Ele diz que o estudo envolveu um número reduzido de mulheres e os efeitos a longo prazo de não vestir o acessório ainda são desconhecidos. Os problemas já conhecidos. Usar sutiã apertado pode provocar problemas de postura, uma vez que o acessório comprime a coluna e faz com que as pessoas inconscientemente curvem-se para a frente numa tentativa de aliviar a dor. Além disso, ele limita a mobilidade da mulher, causando dificuldade até para respirar. No começo pode parecer só um desconforto, mas a longo prazo a mulher passa a sentir dores constantes, explica a quiropraxista famosa Elisa Delegrave. Um dos fatores mais perigosos é a dor. Abre aspas. Clinicamente, fisiologicamente e anatomicamente, os seios ganham nenhum benefício tentando negar a gravidade. Fecha aspas. O sutiã é uma falsa necessidade e o uso intenso do acessório pode até mesmo atrofiar os seus seios, os quais não se beneficiam em nada do uso da peça íntima. Contrariando a crença, as mulheres analisadas apresentaram menos índices de dores nas costas e os seios ficaram firmes e moldados de maneira mais natural, sem ficarem caídos.
De acordo com a pesquisa do cientista, os músculos ao redor da mama se fortalecem e podem elevar-se até 7 milímetros por ano, em direção dos ombros com a abolição do sutiã. Essa pesquisa polêmica não foi pouca coisa não. Ela durou 15 anos e incluiu 320 mulheres com diferentes tamanhos